Olá, meu nome é Luísa Alcântara Cavalcante. Eu vou apresentar o artigo Presença que se dilata no tempo, o começar de novo e de novo. Eu sou uma das autoras do artigo, a Raquel Cecília de Oliveira, é minha orientadora e também autora deste artigo. Eu sou bolsista FAPMIG no programa de doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Este artigo desenvolve uma abordagem sobre o gesto de insistir, a partir da experiência de corpo na construção dos trabalhos decentes e o sol enquanto ou quando ele entra em casa, de minha autoria. É feita uma leitura crítica de tais obras, articulando a noção de índice, vestígio, procedimento e acontecimento, inspirada por Gertrude Stein, a insistência se dar a ver pelos vestígios e índice de presença e a evocar o modo de fazer e de viver. Eu vou tocar nos pontos chaves de leitura desses dois trabalhos, principalmente nos processos de construção do trabalho, e espero que possa contribuir com a pesquisa no campo em arte. Então, essa é uma imagem de Decentes, exposta na Galeria da Escola Guinhar, em Belo Horizonte. Decentes é um trabalho de 2015. Ele é feito a partir da reprodução das peças da forma de um fruto seco, que é comumente chamado guarapuruvu. Guarapuruvu é a árvore que dá esses frutos. Deiscentes é também o termo dado para um tipo de fruto na biologia, que ele se abre e permite que as sementes voem. Então, ele tem esse nome por causa da formologia que dá origem à forma no qual a gente lida em cerâmica. Feita a partir da moldagem, ele, ele possibilita que a gente discute seu modo de fazer a partir da sua reprodução. Ele é para a gente pensar em existência, a partir dele, eu trago o pensamento da artista e pesquisadora Lilisa Mendes, que ela discute na sua tese de doutorado o processo de molde e de modelagem. E ela diz que na moldagem, o encontro entre os dois corpos, e aí ela está falando das matérias, seja que aqui no caso é o GSA, a barbutina, que pode ser também as formas que vão entrar em contato com o cobre, o bronze, o encontro dessas duas matérias, eles têm uma natureza que é da imprecisão. A gente tem no molde uma imagem que a gente destina a ter no, no positivo e, ao ter o encontro, a gente não sabe o quanto precisa vai ser essa imagem. Então, tem algo nesse encontro que permite que haja diferença entre cada uma das peças vindas de uma mesma matriz. A partir disso, eu discuto como que, não só por ser em moldagem, também pelo contato que ocorre do processo, ao longo de todo o processo de feitura, a, as marcas de dedo, ao movimento do pincel evidenciado, aonde ocorreu uma pega da mão, as diferentes esquemas de temperatura de cada uma das peças. Então, isso tudo é evidenciado no trabalho e é discutido como a produção da diferença. Então, mesmo que há uma reprodução de volume, que há aqui uma repetição de procedimento, quando cada uma delas evoca sua especificidade, elas produzem a diferença. Então, elas constroem um conjunto, é um objeto múltiplo, mas ele produz e tem em si as diferenças.
Isso é discutido no artigo, contando um pouco dos detalhes dos processos de feitura e articulando com as noções de índice, vestígio e rastro que tanto Rosalind Krauss quanto Jean-Luc Nancy constroem sobre aquilo que sobra da presença de um corpo. Eles lidam como um acontecimento, mas eu estou dizendo sobre o contato do corpo que ocorre, tanto quando a obra está sendo feita, quanto ao estar no espaço expositivo, ela evoca que o fruidor, o espectador, se aproxime para ver a presença de um corpo que estava ali e que não está mais, né? Assim, há ausência, mas há a presença de um resto do acontecimento, né? Que é a própria feitura do trabalho. Em seguida, eu começo a discutir sobre como que a insistência aparece no Solo quando ele entra em casa, que é um trabalho de 2020. Ele é um tríptico, então essas três folhas de papel, elas são um único trabalho. E, tendo discutido sobre o processo de molde e moldagem, eu retomo sobre um gesto que é possível de ser repetido, que é o riscar do lápis sobre o papel. Então, não se tratando da reprodução de um objeto, né, tridimensional, mas da reprodução de um gesto que ele marca e grava a superfície do papel. Então, há em O Sol Quando Ele Entra em Casa uma repetição que ela não é a repetição do mesmo, e por isso eu trago como a insistência, porque a gente lida na imagem com o que sobra, que é a marca de um corpo que esteve presente no papel e que não está mais. Rosalind Krauss e o Jean-Luc Nancy, eles descrevem como vestígio e índice o que sobra de um acontecimento real. Então, eles dão exemplo do tempo, né? Que é essa dimensão que a gente tem, que a gente não vê passar, mas a gente percebe pelo acúmulo de poeira. Eles descrevem o que sobra de uma fogueira, então a fuligem, as cinzas, é aquilo que restou de um fogo. E nesse sentido, o que resta do próprio ato de desenhar é o seu desenho. E por ser um desenho que requer começar de novo, e ele insiste em ser diferente a cada medida que eu volto sobre as folhas de papel e eu mantenho o mesmo lápis, o mesmo modo de apontar, eu mantenho uma aproximação de uma duração, né? Assim, isso tudo vai dar a ver que a insistência, como é descrita pela Gertrude Stein, é aquilo que está contando um acontecimento na medida que ele ocorre. Ele não está lidando com um passado que aconteceu, com uma memória, mas com aquilo que opera no real, no agora. A Gertrude Stein, ela vai dizer em uma das suas palestras sobre repetição que o nosso dia a dia ele é do campo da repetição, mas o modo como nós lidamos, construindo cada dia, é do campo da insistência, porque à medida que cada novo dia nós somos uma outra pessoa e podemos lidar de modo diferente com os acontecimentos, a gente está operando a diferença. Eu descrevo um pouquinho mais e articulo como que o vestígio, o índice, eles descrevem uma presença e como que a recorrência desse vestígio vai dizer da insistência.
Há um vídeo, tem um link disponível no artigo, em que esse cobrir de uma folha de papel, ele é descrito, né? Como que cada traço, ele não está operando no sentido de uma originalidade, de algo novo, mas ele está operando naquilo que ele pode construir uma relação entre o que foi e o que está sendo. A insistência opera nisso que acontece no agora, para dar a continuidade de algum gesto. Também eu discuto sobre esse gesto da produção da diferença sobre os gestos e como que eles podem dar a ver um modo de viver e de estar. É isso, eu espero ter contribuído com, com vocês. Eu estou disponível para a gente seguir conversando. Há no artigo os meus contatos, então espero que a gente possa continuar junto. Obrigada a todos, todes e todas. Um ótimo encontro para nós.